Boa noite, que eu não falo com ninguém. Só esperar a gente entrar. Ah, tá. O Instagram tá me incentivando aqui, né? Tá dizendo continue, que a gente tá chamando mais seguidores para poder entrar. Instagram, amo você. Diana, seja bem-vinda, tá? Esperando nossa convidada aqui entrar, que aí eu já chamo vocês. Deixa eu avisar ela aqui pelo WhatsApp. Talvez ela já viu, não sei. Boa noite. Ai, torcer para esse celular não acabar. Fiz o favor de esquecer. Bruno, seja bem-vindo, cara. Ah, esperando a G entrar. Torcer para esse celular não acabar a bateria no meio da live. Eu tô morrendo de medo, caramba. Porque eu fiz o favor de esquecer o carregador em casa, no trabalho. Ah, eu levei ele para carregar o celular. Deixa eu chamar aqui a G já. Levei ele para carregar o celular. Boa noite, Bruno. Gil está entrando aí, né, Gil? Tá, chamei ela aí. Oi. Buenas noches, Olá, senhorita. Como estamos? gente. Olha, Ah, queria dizer para eu você aqui, que eu acabei. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Deixa eu ver se meu áudio tá Cara, baixo. acabei de colocar o bebê pra dormir. Deixa eu pegar meu Nossa, fone aqui. Sério, foi vida assim um louca, né? negócio ninja. Peraí que tenho que mandar para minha avó essa live aqui, porque ela está Olha. ansiosa esperando. Ela já Não, me vamos aí, mandou o um pessoal entrando. direct. Ó, Bruno é parente seu? Esse Bruno que entrou aí? Sim, É, também pelo sobrenome. Mas mi hermano. na minha irmã não entra, nem adianta, porque ela não entra, ela não assiste live. A minha irmã desiste. Nenhuma das Ó, tô duas. mandando. Mandei aqui para minha avó, que está me mandando Tá. direct, falando, estou esperando, entendeu? Gente, quando vocês vão entrando aí, vocês podem ir mandando direto. Pessoal, aprendi isso com o cara que foi nosso host semana passada, Jesus, o Luziel, Jesus, tô louco. Ele foi semana passada, nosso host, e aprendi com ele, nem sabia, tô manjando esse trem do Instagram agora. Internet, deixa nós na mão não. Aí você Caiu virou a aqui, tela, né? Ah, tá. voltei. Tô me ajeitando aqui. Pera aí. Cara, A eu tô minha muito avó empolgado entrou. pra trocar ideia com você hoje, tá? Muito, muito, muito empolgado. É, Nossa, é porque a temática que a gente vai conversar, eu tô assim, meio que imergindo nela essa semana. Quando a gente pensou, foi muito. Isa, Bigarelli também. É sua minha avó? avó. Minha avó Ih, espero maravilhosa. muitos comentários, tá? Espero Isso, vários comente. comentários. Cara, é assim. Nossa, foi só falar que minha irmã não entra em live, ela acabou de entrar, bicho. Oi, irmã do Jader, Tapa já na tô cara da falando que você sociedade. entrar agora. A Michelle acabou de entrar. Mi, te amo. Fala mal da irmã pra você ver. Quero ver. Eu não falo mais mal da minha irmã. Aparece lá, ó. Daqui a pouco ela vai falar. Te amo, amigo. Gabriel de Lisboa, também seja bem-vindo, cara. Gabriel. Oi, Gabriel. Gente, eu devia ter feito live com você antes. Você tá cheio de fãs. Eles vêm todos no horário. Você viu só? 7 pessoas Mas ao vivo, não aqui, vem? temos. Vamos lá. Mas muita gente falou. Caravana, 7 pessoas. 6 são família Bugarelli e um é o Daniel. 5, né? Que tem a Michelle, eu tô esquecendo você todo dia. E o Gabriel, não esqueça do Gabriel. O Gabriel não é parente seu também, né? Gabriel Lisboa, eu conheço. Meu amigo, é um dos fãs. Gabriel também. Mas é, cara, é um Então, tema muito massa, velho. tipo,
eu fiquei tipo assim, é como se a gente estivesse prevendo um futuro tipo de corona, de uma situação que vai mudar completamente a sociedade, que a gente está conseguindo enxergar agora, mas poucas pessoas estão falando sobre isso, né? Sim, Mas sim, antes da sem gente dúvida. entrar na pauta de vez, eu acho que é mesmo só fazer aquela parte inicial sempre, né? Falar bem-vinda, né? Apesar de eu pensei de a gente fazer um negócio hoje, em vez de eu falar, eu sou Jade, eu sou, sabe? Eu te apresentar e você me apresentar. Apesar de que a gente é só amigo virtual, mas eu acho que ia ser Exato. legal. Manda ver, manda ver. Tudo bem? Tudo bem como eu tive a ideia. Eu tive tempo de preparar, né? Exato, eu Então eu vou também tive. começar. Então eu vou Manda. começar enquanto isso. Galera, essa é a Gi Giovana. Ela é uma pessoa que tem apoiado desde o começo. Foi um presente, assim, de Deus, através do Dani, um outro amigo nosso em comum, que nos apresentou, estava na correria para pensar, sonhando, construindo ainda os rascunhos da Dialos, não entendo nada dessa área administrativa. Danilo entrou aí também, nós passa. Meu marido entrou Alguém. também. Ah, o Leuan? Léo AM7793. Ah, Alguém para ele massa. mudar esse e-mail, pelo amor de Deus. E aí, assim, a Gi é essa pessoa incrível, assim, que Deus cruzou na minha jornada de vida. E é alguém que tem despertado um olhar e é com quem eu já tenho tem sido possível compartilhar sonhos e já procuro às vezes, cara, pensei nisso, o que você acha? Me ajuda a pensar melhor nessas coisas. Então tem sido assim uma mente boa por trás de trazer realidade para sonhos, tá? Então aí pessoas sigam ela nas redes sociais, tá? Manda dinheiro também, que é bom. Eu acho que é um pouco isso, pelo menos é quem eu percebi. Senhor, espero suprir todas essas coisas que o Jader falou, porque, na verdade, acho que eu e o Jader, a gente compartilha de muitas coisas, muitos sonhos em comum. Então, quando o Dani apresentou o projeto do Jader, para mim foi impossível não linkar na hora as coisas que realmente a gente tem sentido no nosso coração. Então, o Jader é uma pessoa extremamente sonhadora, é um cara que está buscando mudar, transformar o mundo, transformar a realidade da maneira como ele pode, provocando as pessoas para repensarem aquilo que está óbvio, aquilo que só é o evidente. É um cara que é louco e eu falo para ele, graças a Deus que Jesus não botou a gente na mesma cidade, porque Verdade. senão nós iríamos transtornar o Brasil, porque É a gente verdade. pira muito. E ele é um cara que Nossa. pira longe, né? Ele me manda umas mensagens e eu falo, mano do céu, como é que você quer quantificar isso? Você é louco. Mas graças a Deus Nossa. por pessoas que têm essa loucura boa e que querem Hum, transformar realmente as realidades. O mundo precisa transformar, precisa ser transformado nas realidades que a gente tem vivido. Exatamente, Daniel. Nós não teríamos sossego. nenhum, né? Pô, vocês já não têm direito comigo virtualmente, imagina presencialmente. Exato. E é um Né? cara que tem me feito, tem me desafiado a pensar fora da caixa e, Mas, e, e realmente acho que uma coisa que tem sido muito massa dessa parceria é que a gente tem podido sonhar juntos e repensar mesmo, né? Sair da caixinha do óbvio, né? até porque, pegando um gancho, já introduzindo os temas, as coisas vão mudar. E se a gente não repensar agora, eu estava vendo, ó, o Igor, valeu, Igor. Parceirão nosso aí, junto com o Jesus, o Igor, é um dos caras que me impulsionou para a vida aí hoje. Mas assim, falando sobre essa questão mesmo, é importante essa revolução também agora, porque a sociedade já está em transformação e vai transformar. Eu estava vendo hoje um documentário que a gente faz indicações todo sábado, né, de filmes, de documentários. Então, assim, eu faço questão de que pelo menos uma pessoa da equipe tenha assistido aquele documentário para a gente poder indicar alguma coisa que a gente sabe que é legal, que a gente viu. Então, teve esse documentário que a gente pegou, assim, não é uma temática tão do nosso dia a dia, teve esse documentário que a gente pegou e falou assim, vamos assistir durante a semana para ver. E hoje eu parei para ver um pouco, comecei, vou terminar de ver hoje. Mas assim, só do começo eu já fiquei impressionado como que ele traz uma evolução na visão a respeito dos mais de 60 anos. E só uma coisa que eu vou dar um spoiler rapidinho, que eu fiquei assim impactado, que eu não tinha parado de pensar nisso, é que a geração que tem 60 anos hoje e está com essa energia toda, é uma geração que quando tinha a nossa idade, ou quando era bem mais nova, quando nasceu, a expectativa deles é que eles vivessem só 45 anos.
Então, eles não cresceram numa realidade que se preparou para pessoas com mais de 60 anos. Então, se a gente não olhar para essa realidade hoje, a gente vai criar, não vai saber como criar um mundo. Então, assim, são dados que, para mim, fazem todo sentido a gente repensar essa história. Então, Gil, eu acho que Qual a que é gente o pode documentário começar mesmo? Acho que eu perdi o nome. Envelhecência, se eu não me engano. A gente vai só. Adoro! Ah, você Cara, é assistiu então, né? maravilhoso. Gente, e é Incrível, né? muito desafiador, porque assim, eu adoro esse documentário. Ele é brasileiro, né? É, lá de E São Paulo. eu acho que é incrível, porque uma coisa que tem me feito pensar muito, além dessa questão, né, que você comentou, de às vezes não ter a noção da expectativa de vida que essa pessoa teria, é como essas pessoas, elas abraçaram a idade delas, porém, elas não viram as coisas como limitações. E eu acho que isso é Uhum. uma coisa que eu tenho pensado muito, porque tem aquela brincadeira, ai, quando você é jovem, você não tem dinheiro, mas você tem tempo e tem disposição. Ah, porque quando você é adulto, você tem dinheiro, você tem disposição, mas não tem tempo. E quando você é idoso, você tem tempo, tem dinheiro e não tem disposição. Legal. Só que a galera Reparei. mira no que você não tem. E isso é muito Uhum. ruim. Porque, na verdade, você sempre tem dois componentes. E o que você pode Uhum. fazer com esses dois recursos que você tem, sabe? Às vezes a galera mira, ah, meu Deus, eu não tenho tempo. Ok, mas você tem recurso e você tem disposição. Então, como você pode direcionar esses recursos para fazer isso? E no caso, quando a gente está falando hoje de um público 60 a mais, a gente não está nem falando de falta de disposição e saúde. Porque assim, opa, minha mãe tá mandando eu falar mais alto, eu vou falar. Porque a gente está falando de um público 60 a mais, esquece aquela coisa do idoso, daquele estereótipo. Hoje não existe, eu acredito que não existe estereótipo de uma pessoa de idade. Pelo menos com as pessoas que eu convivi, que têm idade, elas não seguem o estereótipo cabelinho branco, bengalinha e blá blá blá. Isso caiu, esquece, entendeu? Cara, só pra você ter uma noção, eu li um livro esses tempos atrás, chama Como Uhum. Envelhecer. Olha a capa do Uhum. livro. Não tem nada a Que da ver hora. com o estereótipo. E é um livro maravilhoso, gente, ó. Anne Carp, Como Envelhecer, daquela The School of Life. Muito bom. Uhum. Valeu, mãe, pela dica. Né? Então, assim, eu acho que podíamos começar falando. A primeira pergunta é essencial: o que é a economia prateada? Sabe? Que Olha, a ideia é conversar sobre isso hoje. O que você entende sobre sim, economia prateada? cara, eu vejo hoje, e eu confesso assim, que especificamente dessa questão do empreendedorismo, é, infelizmente, no tempo onde a gente está vivendo, a gente não tem conseguido enxergar isso da maneira como a gente via. Mas eu vejo hoje o público 60 a mais extremamente capacitado e engajado em novos projetos. Isso, assim, pode ser tanto no quesito de novos negócios, como também de novas empreitadas, novos projetos. Isso nem sempre envolve, acho que, uma questão de economia, né? Então, o que eu percebo muito são pessoas de idade engajadas em novos projetos, isso sendo econômicos ou não, e, e que são força motriz de diversos locais, de diversas atividades, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo, né? Eu congrego numa igreja onde o grupo de mulheres que tem um perfil mais velho, gente, elas não param. Mandei um áudio para uma delas esses dias no WhatsApp perguntando se ela podia fazer um negócio de tricô para mim. E ela falou: Olha, infelizmente eu estou muito ocupada. Eu peguei um projeto para ajudar a fazer máscaras para o Hospital Mackenzie, Evangélico Mackenzie. E Uhum. eu também estou numa empreitada para fazer coisinhas, peças de tricô para distribuir no Mackenzie para as crianças que nascem lá e não chegam com. Quer dizer, ela estava com o dia dela tomado de atividades. E isso Jesus Cristo. gera uma economia, né, uma força Uhum. motriz, especialmente no quesito social, muito grande. Então, eu vejo esse valor mesmo nessa produção mesmo, né, que a galera Uhum. tem feito hoje. E, basicamente, é isso que eu tenho É. vivido. E também Uhum. tem o outro lado que a gente comentou também, que são os novos negócios para as pessoas.
né? 60 a Uhum. mais. Então, isso também tem entrado no radar de muitas pessoas, muito embora a gente não precise caracterizar esses serviços e produtos como algo para pessoas 60 a mais, né? São às vezes produtos gerais, Uhum. mas que têm uma pegada para uma galera um pouco mais velha. Entendi. Pois é, porque a gente, inclusive, se eu não me engano, terça-feira, a gente divulgou uns dados. Assim, Uhum. eu sou fãzaço da Estela, que faz parte da equipe, ela é Alcina. Eu não sei onde que ela consegue escavar essas informações. Ela brota esse negócio, a gente comenta, olha, eu tô querendo fazer isso. Ela vai lá e acha uns dados assim que trazem, e o que é legal de discutir em cima de dado é que a gente está enxergando realidade. A gente não está falando Sim, sobre sem dúvida. subjetividades, a gente não está falando disso. E o que É ficou fato, né? o que me chamou muita atenção é quando o pessoal lá da Tsunami 60 mais, eles apresentam a economia prateada como a terceira maior economia do mundo, composta por o conjunto de serviços e disponibilidade financeira, por assim dizer, de investimento de pessoas que têm mais de 60 anos e que é uma das economias menos exploradas. E aí eu quero Uhum. falar porque a maioria das pessoas que nos seguem são a galera que inclusive vem da minha área. Eu estava pensando, hoje ontem, não sei, eu penso todo dia um monte de coisa, mas eu estava pensando em Eu algum sei. momento que, assim, cara, eu acho que é a primeira vez que eu vejo, eu já vejo um assistente social, um administrador, a sentarem para conversar a respeito de um tema de relevância social e econômica. Sem dúvida. Porque normalmente o que a gente tem nas discussões é o capitalismo é o demônio e eu preciso construir a sociedade através de, sei lá, de crochê. Né? Eu lembrei do crochê que agora tem de Uhum. fuxiquim, né? De fazer. Uhum. Cara, eu rodei alguns estados brasileiros trabalhando com a empresa, inclusive junto com o Igor, com o pessoal de Jesus, e ainda tem algumas parcerias. E o que é impactante para mim é você chegar dentro das rodas, onde as pessoas estão desenvolvendo trabalho social com idosos, vítimas de violência, de negligência, de preconceito, e o que você vê, basicamente, eu acho que eu não teve uma cidade que eu visse algum tipo de atividade diferente, mas sempre é ginástica laboral, hidroginástica quando tem piscina, forró, né, baile, festinha lá, baile, forró, essas coisas, e baralho, jogo de Bingo. cartas, laboterapia não, arte terapia, como Uhum. a minha sensação é tipo assim, alguém coloca esses idosos para fazer alguma coisa que não tem nada para eles fazerem, então vamos dar arte, né? É tipo aquela ideia antiga de vamos tirar os meninos da rua e colocar eles para fazer alguma coisa para eles não ir para as drogas, né? Então Uhum. assim, e aí me veio uma figura enquanto eu conversava com uma pessoa, porque quem tem esse tipo de postura, normalmente, é quem cuida de uma planta. Porque a planta fica ali naquele lugarzinho, dentro de casa, que precisa ser regada, precisa ser alimentada, precisa de sol, precisa de cuidados para não morrer, mas não faz nada. A única função dela é ser ornamental. Então eu só me preocupo com ela com as necessidades básicas. E eu me É, e uma esqueço triste que verdade. e eu me esqueço que até a planta ela tem uma função. Só que ela é limitada porque ela não dá conta de fazer mais que isso. Que a planta faz fotossíntese, ela transforma carbono em oxigênio para respirar. Até ela faz alguma coisa e a gente nega isso. A nossa negligência acontece quando a gente olha para idosos e pensa que eles são plantas. Que eles vão ter Cara, que aceitar as coisas que a gente está colocando. isso é muito pesado. Na verdade, isso é uma realidade muito pesada. E sim, eu acho que isso acontece em outras áreas também da sociedade. Eu vejo isso muito com deficientes também, né? Uhum, Especialmente a galera que traz, que realmente está marginalizada, que não tá ali na crista da onda. Existe mesmo essa postura. E isso é uma realidade muito pesada. E uhum, concordo contigo, isso já traz por si um espectro de bastante preconceito. Me desagrada muito essa visão. Cara, eu tive uma experiência, até a gente trocou uma ideia antes sobre isso, eu tive uma experiência fantástica. Eu trabalhei com o meu avô, infelizmente ele faleceu ano passado, mas eu trabalhei com ele durante muitos anos, e assim, é, foi impressionante o que eu pude aprender com ele. Trabalhei na administração de um negócio que ele criou. E assim, eu aprendi com meu avô, o cara era muito visionário, gente, sério. Se eu começar a contar das coisas que ele fez durante a vida dele, vocês vão ficar de cara. Pra vocês terem só uma base, assim,
Ele, a minha avó e um grupo de pessoas ajudaram a fundar a ala de queimados do Hospital Evangélico aqui de Curitiba, que é uma referência. Isso, assim, há muitos anos atrás, e hoje isso é uma referência em Curitiba. Hoje é um local que ainda é o principal local que você vai levar uma pessoa que sofreu uma queimadura. E depois, acho que foi no ano de 90, ele abriu um hospital de cirurgia plástica, porque ele tinha uma cabeça extremamente empreendedora e ele viu um gap de mercado que ele foi um dos primeiros a suprir aqui em Curitiba. E em 2011 comecei a trabalhar com ele, tive a oportunidade de começar a trabalhar com ele, e ele me ensinou demais durante todo o tempo que eu trabalhei com ele, assim, a postura que ele tinha frente aos desafios, a cabeça inovadora, e isso foi até ele falecer. Ele faleceu Uhum. por conta, inclusive, de um acidente que ele sofreu dentro do hospital, trabalhando, que ele estava lá na linha. Uhum. Infelizmente, ele sofreu uma queda e ele veio a falecer. Mas, assim, era uma pessoa ligada no 220 que tinha muita energia para queimar, muita ideia, muita vontade de fazer a coisa acontecer. E a gente até brinca que, cara, se ele tivesse nesse momento de pandemia tendo que ficar preso em casa, a gente não sabe o que ia ser da minha avó, né, vó? Porque ele ia ficar doidão, ele ia querer inventar comida para vender, ele era assim. Ele acordava Ele de manhã querendo. tinha, ele tinha alguma formação específica em alguma área? Ele era médico, anestesista, Hum, tinha feito especialização em administração hospitalar. E ele foi diretor do Hospital Evangélico, ele teve sim. participação. Eu nem vou saber contar todos os feitos dele, porque era muita coisa. Mas ele teve muita experiência na parte administrativa e visão. Uhum, Ele tinha visão e vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, uhum, eu vivi com pessoas assim, a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, e essas pessoas me mostram que, cara, não tem hora para parar, não tem estereótipo, ninguém aqui é planta, sabe? uhum. E, cara, são pessoas que realmente têm muito para dar, têm muito para contar, Massa. para motivar, para, sabe, encantar a gente mesmo, sabe? Uhum. Você tem também experiências já com movimentos sociais, com organizações da sociedade civil também, né? Não Uhum. apenas no trabalho, e também vem de uma formação da área de gestão de empresas, administrativa. Você também fez, eu acho que após a questão de negócios, projetos sociais, se não me engano, não é? Então, Uhum. assim, eu estou trazendo isso até porque eu falo porque você rodou muitos espaços, provavelmente, você conversou com pessoas, você esteve com outros profissionais, talvez mais novos, talvez mais velhos, não sei. Mas, e assim, eu queria ver assim, no seu contato com essas realidades diferentes, você via diferença, posturas, modelos de gestão, alguma coisa? Como que é para você, assim, até pensando numa cabeça de administradora, talvez? Sem dúvidas. Deixa eu primeiro só quero mandar um beijo para o Hum. Fefe, que entrou aqui, ó. Foi meu estagiário, meu Isso. amigo maravilhoso, trabalhou comigo lá no hospital, conheceu a figura que era meu avô. Belf também. Gente, valeu por estar assistindo Hum, aí. Gente que massa. pensa com uma cabeça maravilhosa. Cara, sim, eu vejo muita diferença e acho que uma das coisas que mais tem me encantado é que, por último, eu tive contato com uma organização chamada Vida Priori. Procurem depois, é uma organização de São José dos Campos, que eu conheci a profissional que deu o start, né, a essa organização. E, cara, eu conheci ela antes da pandemia. O trabalho deles era com idosos, levavam os idosos para dentro das escolas, justamente para fazer atividades físicas de qualidade, motivar esses idosos, muitas vezes, que estão reclusos em casa, e isso é uma realidade, né? E eu vi o desespero dela a hora que essa coisa toda da pandemia aconteceu, porque ela não podia atender o beneficiário dela. E assim, Hum, a gente fica esse beneficiário, mas entende as pessoas para qual ela estava dedicando toda a energia dela, sabe? E eu vi uhum, como ela estava desesperada de não poder estar com essas pessoas. E era assim, ela sabia que ia demorar muito para ela poder voltar para a realidade, né, que ela ofertava para essas pessoas. E o que me encantou foi que ela não sossegou até ela achar uma solução para atender essas pessoas, para trazer um cuidado individual para essas pessoas, sabe? E assim,
Hoje ela começou um negócio para atender essa galera, levando um clube de assinatura para esses idosos, com Ó. produtos específicos para eles, para estar dentro da casa deles, para eles se sentirem valorizados, com cartas escritas individuais para eles. E ela comentou, cara, como os familiares contaram isso, como essa pessoa ficou feliz de receber uma coisa específica para elas, sabe? E, cara, eu Uhum. lembrei de um negócio aqui, olha, você que está assistindo, não esqueça, esse domingo é dia dos avós. Se você tem avós vivos ou se você tem uma figura que faz essa vista de avô para você, não deixe de mandar um WhatsApp, ligar, mandar uma carta, qualquer coisa para essa pessoa, porque ela vai se sentir muito valorizada, sabe? A gente Uhum. precisa, né, mostrar para essas pessoas quanto elas já nos ensinaram, quanto elas já nos inspiraram a fazer o que a gente faz. Então, como o Massa. Fefe falou, cara, que eu quero ter à disposição do meu avô. Quando eu tiver 84 anos, eu quero estar lá, lascando no É, trabalho, sabe? massa demais. E assim, eu tô também me lembrando de algumas coisas aqui, que eu quero, o objetivo mesmo, o diálogos ao vivo, é igual, eu acho que todo mundo me pede, me manda um release, me manda lá um esquemático, assim, de como é que vai ser o papo. Eu nunca mando. Quem pede, ninguém nem pede. Porque a ideia é Vai dialogar ficar aqui no agora vácuo, não mesmo, né? peça. E eu também não monto perguntas antes, né? Eu acho que no máximo é quando a gente tem alguma pessoa de fora da empresa, de fora da Diálogos, que não tem ainda a visão do que a gente está construindo, que às vezes eu dou alguns direcionamentos, mas o diálogo acontece na hora. Porque é um Porque é diálogo, justamente né? É um papo ir ao livre. vivo. O nome do quadro, inclusive, é Diálogos ao Vivo. Então a ideia é trocar ideia agora. Por que eu estou falando disso? Justamente porque eu também não elaborei perguntas antes, mas me vem tanta coisa que eu quero perguntar, justamente porque eu venho dessa área que eu vejo muitos idosos que são aposentados, são beneficiados do BPC, recebem benefícios federais, municipais. A gente fala desse poder aquisitivo, né, que a gente fala da terceira maior economia, mas a gente sabe muito bem que a realidade brasileira não é esse mar de rosas para os idosos. A gente tem Sim, uma dificuldade de acesso a serviços de saúde, planos de saúde são muito mais caros para idosos. Eles podem até sim. ser que recebem mais, mas eles também são os que mais gastam em muitos aspectos. Né? Então, Sem muitos dúvida. estão nessa vida ativa, não por escolha, mas por necessidade. A gente estava vendo lá, em torno de 60 e poucos por cento dos idosos brasileiros, eles são responsáveis pela renda familiar. Né? São eles Olha quem lá. são os que cuidam de todo o sustento daquele grupo familiar. Muitos idosos são os chefes de família até hoje. Né? Por mais Sim, que os filhos tenham crescido, eles ainda têm cuidados netos, têm filhos adultos, têm cuidados netos, às vezes bisnetos. Então tem toda uma realidade que ainda empurra os nossos idosos brasileiros a uma realidade que é cruel. Então, às vezes eu fico, assim, eu, assistente social, me soa falar, às vezes, assim, quando a primeira vez que acho que foi a Alcina que jogou, falou assim, ai, cara, vamos falar sobre economia prateada. Começou a falar, meu ouvido começou a dar uma doída, eu comecei a lembrar desse pessoal, mas estudar sobre isso é libertador, sabe por quê? É uma perspectiva da gente entrar nesse universo dessa geração acima de 60 anos e lembrar que não são inúteis, não são plantas, vamos dar vida às plantas, né? E tirar desse contexto de planta. E lembrar que existem muito mais possibilidades de transformação social quando a gente alia com a economia. Porque há um E, poder cara, de transformação muito grande quando a gente alia com a economia. enquanto você estava falando, eu também me veio à cabeça, assim, eu acho que a gente, às vezes, não tem essa noção dessa questão da utilidade, porque a gente bota todo mundo no mesmo balaio, sabe? Isso é uma coisa que me Hum, incomoda um pouco. Porque a gente precisa garantir direitos iguais, mas às vezes as condições para atingir esses direitos são diferentes, né? Então, eu vejo que você não pode, às vezes, fazer uma exigência para determinada pessoa para, digamos assim, não, mas ela precisa fazer isso, porque se ela quer direitos iguais, então ela tem que fazer isso. Não, mas entender que cada pessoa vai ter um papel específico, cada pessoa tem um lugar específico dentro da organização. Às vezes, essa pessoa mais de idade, ela não vai render tanto em X, Y, Z, mas ela vai trazer uma bagagem imensa
sobre outras áreas, entendeu? Uma coisa que eu vejo, assim, nas empresas familiares que eu já trabalhei, como é importante essa mistura geracional, sabe? Porque, tanto que, assim, quando você coloca um monte de galera muito nova dentro de um contexto para discutir, às vezes podem sair ideias muito mirabolantes, muito iradas. Só que às vezes fora da realidade. Porque as pessoas talvez não tenham a vivência suficiente para trabalhar determinado assunto, sabe? E quando você mistura as gerações para produzir alguma coisa, alguma solução, algum tipo de, sabe, de um produto, de um serviço, cara, a riqueza que sai disso é muito grande. Isso, assim, isso acho que antigamente era mais comum que a pessoa mais velha visse o mais jovem como, ele é incapaz, ou ele não tem habilidade suficiente, ou ele não tem conhecimento suficiente. Mas hoje, talvez isso até tenha se invertido. O jovem ter uma certa gerontofobia aí, de falar, puta, mas esse cara é velho, ele não sabe da realidade. Quando, na verdade, a gente perde tanto de não, sabe, misturar isso e extrair o melhor disso, sabe? Então, isso também é uma realidade. Às vezes, a gente tem muitos idosos trabalhando. Isso não é ruim, porque, cara, por mais que às vezes eles sejam chefes de família, eles tenham responsabilidade, cara, essa pessoa sem o trabalho, eu vivi isso agora, esse período da pandemia, a gente teve que colocar o pessoal de mais idade lá do trabalho com o contrato suspenso, justamente para preservar a saúde deles. E, cara, assim que deu, a gente trouxe eles de volta com a segurança que a gente podia ofertar, porque a gente Uhum. entendeu que esses idosos em casa não era uma boa opção para a saúde mental deles, entendeu? Sim. Então, assim, essa questão de dar utilidade, de trazer utilidade, de extrair o melhor dessa pessoa, isso para todas as realidades é vital. É a melhor forma de você respeitar alguém, é isso, né? E é incrível, porque a sensação é que nós, como sociedade, eu não sei por quê, em que momento a gente entendeu que humanidade está entre lá pelos 20 e poucos até os 50 e poucos. Passou disso, são responsabilidades. Né? De alguma forma, a Uhum. humanidade, deixa de ser humanidade, para se tornar responsabilidade. Eu estou vendo alguns comentários aqui, a galera participando, algumas coisas que eu estou conseguindo, tá, gente? Porque que bom que vocês Eu estão tô lendo participando. aqui também. E assim, a gente fica. Uma pessoa aqui falou sobre ser a favor a questão da aposentadoria, mas ela até perguntou, né, jogou pra gente o que a gente pensa, se aposentadoria não é tirar uma pessoa da sociedade num momento muito útil, no momento que ela ainda é útil, né? Então, assim, daí é que eu fiquei pensando, eu vou até tomar liberdade para falar o que eu penso inicialmente. Teve um outro que também falou sobre os desafios dentro do ambiente familiar, em que muitos avós ainda se sentem responsáveis, muitos idosos, muitos avós se sentem responsáveis pelas ações que os filhos adultos cometem ou deixam de cometer, né? Então, assim, como que isso também é um impacto tanto nas questões econômicas, sociais, familiares e emocionais com esses idosos. A pessoa citou até uma situação de depressão que a pessoa enfrentava por conta desse sentir-se responsável pelos filhos. Sobre a questão da aposentadoria, a minha visão, aí você coloca a sua depois, é por conta do seguinte: a classificação de aposentado não necessariamente é uma classificação de a partir daqui você é um inútil. Não tem essa Não. perspectiva. A perspectiva que eu entendo é nós vamos contribuir de forma contribuir com a economia e com a gestão política do país, inclusive com recolhimento de impostos, com período produtivo, durante a fase em que eu tenho maior atividade laboral, onde há mais possibilidade de produzir riquezas. Então eu vou trabalhar com muito mais esforço durante esse período. Durante um período, aí quando eu chego numa determinada fase, que o meu corpo começa a não apresentar tanta resistência, ele começa a precisar de um pouco mais de cuidados do que antes, não quer dizer que eu deixei de ser útil socialmente falando. Só quer dizer que de todos os anos que eu vivi contribuindo, exercendo, transformando a minha realidade, que o trabalho transforma a nossa realidade. Então, transformando a minha e a realidade de outras pessoas, eu preciso de um tempo, nesse momento, para respeitar a minha estrutura física e também aproveitar a minha vida. Então, eu tenho o direito de ser sustentado também por um tempo
Não quer dizer que eu tenho que ser mantido porque eu sou velho e incapaz. Não é isso. É só mesmo um período em que eu também estou recebendo de volta de todo o tempo que eu contribuí para ter um mínimo. Porque o que a gente recebe de aposentadoria, muitas pessoas recebem de aposentadoria, não passa mais que às vezes de gasto só com a parte de saúde É, física da idade. eu Ah, vejo não. isso dessa forma também, e eu entendo que há um momento onde a pessoa vai ter mais segurança. Assim, se você quiser, você pode seguir sua vida profissional, você pode continuar trabalhando, e eu acredito que deve, né? Como essa pessoa Uhum, colocou. Cara, às vezes a aposentadoria, né, tirar essa pessoa do mercado de trabalho é tóxico para essa pessoa, porque ela precisa de uma atividade. E isso ali alguém perguntou: ah, você voltou com os idosos para o trabalho porque tem alguém abusando deles? Não, porque eles estavam ficando deprimidos em casa, porque eles estavam ficando se sentindo inúteis, quando eles sabiam que em breve eles poderiam voltar para o trabalho. Então, imagina quem não tem a perspectiva de ter alguma atividade regular. Para nós é importante ter rotina, para todo mundo é importante ter rotina. E se você uhum, estabelece uma rotina, por exemplo, meus avós, por parte de mãe, né, meu avô, a minha avó, eles viviam uma vida assim, super tranquila, porém com uma rotina estrita, eles não trabalhavam, né? Quando eu nasci, meus avós já não trabalhavam, e, e assim, eles tinham a rotina deles. O meu avô, ele acordava de manhã cedo, tomava o café, comprava o jornal, ele ia no mercado todo dia para minha avó, ele voltava, eles almoçavam, tudo tinha um horário, tudo tinha uma regra, e isso era a rotina deles, o que é muito importante. Só que para pessoas que ainda estão muito ativas, isso não é suficiente. Então, elas precisam voltar a alguma atividade, exercer alguma coisa que traga esse senso de utilidade. Meus avós não trabalhavam, mas cuidavam da gente intensamente. A gente morava no mesmo prédio. Então, assim, minha mãe lançava a gente no elevador, nós descíamos 6 andares e lá estávamos, uhum. eu e meu irmão Brunão, tocando terror na casa dos meus avós. Entendeu? Então, Ok. assim, eu Entrega o acredito Bruno nisso aí que você mesmo, hein? falou também. Entrega o Bruno. Olha, meu irmão, quem não conhece, quem não conheceu naquela época, porque hoje ele é um homem sério, casado, empreendedor, porém, na época ele fritava comigo e a gente aproveitou muito os nossos avós por conta disso também, né? E assim, eu estou pensando aqui, até respondendo isso que ela trouxe, e aquela fala também sobre os conflitos familiares. No meu tempo que eu trabalhei acompanhando vítimas de violência, a violência contra o idoso era uma das mais difíceis. Olha lá, o Bruno descendo de pijama no elevador. Descia, É. jogava bola no corredor. O que que rola? A gente tinha uma das maiores dificuldades de trabalhar a questão da violência contra o idoso. Se tratava inicialmente por quê? Materializar enquanto violência. A mais comum era a tal da negligência. Negligência de cuidados, negligência disso. Eu entendia, a gente nunca teve esse conceito, assim, eu nunca me apropriei disso, mas com algumas leituras, com algumas análises, a gente estabeleceu que negligência, o nosso grupo lá de trabalho, né? A gente sabia que negligência era a, não, a habilidade, a condição de oferecer cuidados e a escolha por não oferecê-los. Então, eu tenho condições de oferecer cuidados por alguém que necessita e eu opto, eu escolho por não oferecê-los, seja lá qual motivo, entendeu? Então, a gente Uhum. começava a acompanhar isso. Esses casos eram pouquíssimos, muito poucos. A realidade de idosos que eram explorados economicamente era a realidade que eram os únicos mantenedores da casa, com filhos com problemas sérios de saúde, sejam eles por vícios, sejam eles por questões que desenvolveram de alguma doença, de má alimentação ou o que fosse. Questões comportamentais dos netos e os avós, a geração de avós e a geração dos netos. É enorme a diferença. A gente está falando dos baby boomers, a gente está falando desses milênios aí de Deus, Deus, abençoa essa Fala mal dos geração. millennials que eu já dou um chilique aqui. Uh! Mas eu digo mais, Não, mas é uma Fernando, geração você. incrível, né? Mas eu falo assim, é um distanciamento enorme, né, entre como que se dialoga. Então, até pensar as ações de construção de diálogo familiar, tá um tema bom para a gente trabalhar, diálogos familiares, quem sabe, né? Mas, assim, até pensar nessas loucuras aí desses diálogos no contexto intergeracional é o que muitas vezes provoca essas negligências, porque para o filho ou para a criança,
ele não está sendo negligente, ele está sendo exatamente o que o pai estava ensinando ele a fazer, uma pessoa independente. Porque o que os nossos pais, a geração com mais de 60 anos, ensina os filhos a serem é independentes, diferente deles. Eles cresceram numa realidade em que se tem que se respeitar as autoridades o tempo todo. Respeitar as autoridades, respeitar os mais velhos. Tanto que essa geração hoje, com 60, foi a que revolucionou a sociedade na década de 70. Que trouxe a revolução sexual, trouxe a revolução social, trouxe várias revoluções na forma como a gente se relaciona. Olha para você ver. Essa geração fez isso e fala com os filhos. Sejam independentes. Isso. Aí os filhos vão crescendo e somos independentes. Esse é o ponto. Por isso que eu acho que quando a gente fala de negligência, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma ideia de atender uma necessidade. E às vezes não se trata de uma necessidade. Se trata simplesmente de um desejo, né? Então, assim, às vezes eu tô suprindo as necessidades dessa pessoa. O necessário tá muito bem resolvido. Só que não se trata só disso, porque se a gente for tratar do necessário, a gente vai voltar para o aspecto da planta. Eu vou dar água, eu vou dar sol, eu vou pôr para tomar um vento, e não é essa a ideia, né? Então, quando a gente está falando de pessoas, nós estamos falando de atendê-las integralmente. A gente está falando de atender os desejos, os anseios, as necessidades mais íntimas dessa pessoa. Então, às vezes, a gente, poxa, nesse período de pandemia, cara, quantas vezes a gente já não pensou, cara, será que eu não posso dar uma quebradinha numa regra para atender alguém mentalmente falando? Porque isso é uma demanda, é uma necessidade. A gente, para falar de saúde, tem que falar de saúde integral. E quantas vezes a gente já não entrou nesse beco sem saída? Então, assim, nós, como filhos, como netos, a gente precisa pensar, cara, eu não estou atendendo uma planta, eu estou atendendo uma pessoa que tem demandas, que tem necessidades, que tem desejos, e eu preciso atender ela integralmente. Então, assim, como que eu posso chegar nisso? O que essa pessoa quer? Eu preciso atender o que essa pessoa quer, não só o que essa pessoa precisa, né? Então, assim, eu acho que a negligência entra nisso também. A gente precisa ouvir essas pessoas. A gente precisa entender o que elas querem para o futuro delas também, sabe? Não entender, tipo Sim. assim, legal, você chegou agora nessa fase de vida e agora vamos estar esperando. Não, cara, é gente cheia de energia, é gente cheia de ideia, é gente cheia de, sabe? Eu amo uma história que aconteceu no Réveillon do ano passado, retrasado. Minha tia-avó, ela tem 93 anos. Se eu mostrar uma foto dela, gente, vocês não acreditam que ela tem 93 anos. Todo mundo acha que ela tem 70 alguma coisa, 80 malemar. Minha tia ainda. A gente fala que ela tem todo esse vigor e alegria porque ela não casou. Mentira. Casem, é muito legal casar. Mas assim, ela tem 93 anos. E no Réveillon, acho que do ano retrasado, a gente tava todo mundo na mesa. Ela tava lá na cadeirinha de rodas dela, porque ela, infelizmente, quebrou o fêmur uns anos atrás, mas isso não parou ela. E aí ela, assim, sentada na mesa dela, pois é, pessoal, mais um ano, vamos, né, pro próximo. E, tipo, sabe, mandou aquele motivacional, tipo assim, mano, vida que segue, bola pra frente, entendeu? E aí todo mundo ficou assim, tipo, porra, tia, quanto vigor, quanta energia, sabe? Então, eu me impressiono muito com a energia dela. Porque, assim, a gente às vezes coloca a pessoa numa perspectiva de, ah, tá aí fazendo alguma coisa, igual você falou, é a ginástica laboral, é o tricô, não, essa pessoa tá produzindo, essa pessoa tá vivendo, essa pessoa tá, sabe, pulsante. Então, quando a gente pensar, né, na negligência, no cuidado, não, quem venceu o Bruno no Street Fighter foi minha avó, que tem Instagram, que tá assistindo nós aí, Dani. Também maravilhosa. Vou entregar a idade dela aqui, ela tem 80 anos, ela faz o cabelo toda semana, maravilhosa. Ela vai faz as compras dela, independente, mulher, maravilhosa do século XXI. E assim, e isso que você fala me lembra exatamente quando a gente estava discutindo sobre essa semana. Qual que é a pegada do que a gente vai dialogar essa semana? E aí, não sei o que, a gente vai chegar. Terceira idade, os mais velhos, mais maduros. E são, assim,
são termos que soa para mim sempre assim, com fim de vida, fim de carreira, tipo assim, daqui tá. E isso para mim é de uma doença social nossa, a própria negligência, ela diz de uma doença social nossa, de que é sobre evitar falar sobre o fim das coisas. A gente corre de tragédias, a gente corre de falar dessas coisas hoje em dia. Tanto que tudo que a gente vivencia é cheio de filtro para a gente não ver a realidade. Então, a gente está na geração dos filtros para a gente não enxergar o que é verdadeiro, o que é de verdade. A gente quer colocar a verdade que melhor cabe para a gente. Enfim, e nessa pegada, quando a gente estava conversando, a primeira coisa que eu pensei assim, cara, quando eu chego nesse lugar, o que eu tenho ali? Quando eu chegar aos meus 60, o que eu tenho hoje com 33, eu acho que eu não sei a minha idade, na moral, eu hoje com 33, o que eu tenho hoje com 33 que eu não tinha com 15? Vida. Vida. A quantidade de vida que eu carreguei de lá para cá, quando eu olho para trás, eu sou uma pessoa cheia de vida. O que a gente tem depois de 60? São pessoas cheias de vida. Para pensar, Benção, quem é que você vai conversar para saber que cagada que você não faz? É com a pessoa que já tá cheia de vida, para poder virar para você e falar assim, não faz porque eu fui. Entendeu? Eu fui e não deu certo. Entendeu? Sem dúvida. E tipo assim, a gente tem muito, muito para construir com essa galera. E é onde as organizações, os profissionais, as instituições, as empresas, muitas vezes voltadas para o ramo de trabalho com idosos, que aí eu já aproveito para vir para essa, meio assim, caminhando para um último, não é o último tópico, mas é o último tema, assim, normalmente, de fala, que é já trazendo mais para coisas práticas, né? Tipo assim, na hora que a gente está executando o trabalho. Acredito que quando a gente tem esse olhar ainda como pessoas coitadinhas que precisam ser cuidadas esse tempo todo, a gente perde um potencial enorme de transformação social. Porque se você consegue impactar e mudar a realidade de um idoso só, você muda a realidade de toda uma comunidade. Porque aquele idoso, ele tem convivência no bairro dele, na rua dele, ele conhece todo mundo. A depender do que aconteceu, se você conseguiu produzir algo novo, mudar a realidade de uma pessoa que viveu mais de 100 anos, lutou muita coisa, viveu de tudo, viveu, sei lá, hoje quem está com 60 anos, quem está com mais de 60 anos, nasceu na década de 60, né? 20, 40, 60, né? Então a gente está, pessoal que nasceu na década de 60, pessoal ainda mais antigo que isso, que viveu, cara, transformações sociais gigantescas. A gente está falando de transformações na nossa época, mas elas não passam de tecnológicas. Quando a gente fala de estruturas sociais que foram modificadas, a gente está falando de leitura de mundo. Então hoje a gente tem uma abertura para todas as aceitações de coisa, porque antigamente não era assim, a gente não aceitava tão facilmente. A gente precisava de muito processo para aceitar uma coisa nova. Hoje a gente já está numa sociedade que é mais aberta, que dialoga, que conversa, que constrói. Então a gente está falando de uma galera que passou por estruturas de mudança social gigantesca. E quem é que a gente vai ouvir? O youtuber de 15 anos, né? Que está chateado Isso porque que a eu mãe ia mandou ele ficar de castigo. e entrar numa banheira de Nutella. Não, o que eu queria até complementar, mas o que eu Uhum, queria trazer também é que justamente uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar como sociedade é buscar espaços onde esse diálogo aconteça, sabe? Porque é muito fácil a gente se fechar em grupos muito homogêneos. Isso é uhum, extremamente tóxico, né? Porque aí, cadê a experiência? Cadê as histórias de vida? Cadê a luta? Cadê a transformação? Cadê tudo isso que a gente comentou? Né? A gente precisa mover lugares onde esse diálogo aconteça. Porque é muito fácil a gente acabar se relacionando com as mesmas pessoas, que têm as mesmas ideias, a mesma cabeça. Ah, a gente vai fazer uma capacitação. A gente às vezes está com pessoas que não têm uma diferença geracional tão grande. Ah, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes, por uma gerontofobia, o idoso não é uhum, contratado e o cara não está lá dentro. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para perto da gente em algum momento da nossa convivência, né? Para que a gente possa trocar essa ideia de um ambiente saudável para que esses diálogos aconteçam, né? Para que a gente possa ouvi-los, para que a gente possa discutir. E uma coisa que eu acho que a gente perde muito é que hoje a gente tem um tempo muito curto para dialogar, porque tudo é muito cheio de ansiedade e tudo mais. O E a Instagram gente só não deixa uma hora, não pode mais. O Instagram corta depois de uma hora, dá raiva disso. Então, e Hum. a gente não consegue se dar o luxo de sentar e conversar mais sobre as coisas, entendeu? Então, cara, o que que eu amo é sentar no domingo na hora do almoço com a minha família
E a gente fala um monte de abobrinha, gente. A gente fica e tal. Mas do nada sai alguma coisa assim, nossa, cara, olha isso. Olha que coisa fantástica. Cara, a gente tava vendo há uns domingos atrás, meu pai tava numa onda nostalgia lá na casa dele, e a gente tava vendo vários DVDs que eram VHS, Aham. coisa que meu filho não vai conhecer. E a gente tava Uhum. vendo um vídeo da minha bisavó, mãe da minha avó, que tem Instagram, que tá vendo a gente, eu vou falar dela o negócio inteiro. É, e a gente tava vendo um vídeo da minha bisavó, eu e meu irmão pequenininhos, chegando na casa dos meus bisavós. Meu bisavô já tava ali em casa, tal, já tinha uma saúde um pouco mais debilitada. Entra a minha bisavó, deusa, com o cabelo branquinho todo pra cima, chegando da igreja. E ela foi Uhum. uma mulher extremamente influente no tempo dela, ao ponto que eu tive a oportunidade de discipular uma pessoa que foi discipular, não, calma aí, a neta de uma pessoa que foi discipulada pela minha bisavó. Então, minha bisavó discipulou uma senhora e eu discipulei a neta dessa senhora. Eu caminhei junto com ela. E, Uhum. cara, isso é uma coisa que na minha cabeça foi muito louca, porque eu pensei assim, cara, olha só como as histórias se cruzam e como esse diálogo geracional acontece, sabe? Vocês estão chegando os velhos hoje sem perceberem a velhice de vocês. Ai! Agora eu queria entender o que que você quis dizer com isso, Paulo. Eu não entendi. A nossa Feliz, como é que é isso? Agora eu fiquei Fala curioso. melhor, que eu quero ouvir. Eu não sei se eu Trazendo, entendi bem. trazendo Mas. um pouco para isso, quando eu estava Uhum, lendo esse livro, porque realmente me interesso muito sobre esse tema do envelhecimento e tudo mais, porque uma coisa que me incomoda é as pessoas não enxergarem isso que ela falou, o envelhecimento é um processo que acontece uhum, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, né? O dia que a gente parar de envelhecer é porque a gente morreu, né? uhum. Então, o que eu tava, me perdi, porque eu falei uma frase de Uhum. efeito aqui agora. Pode anotar e colocar no seu Instagram aí, porque foi bonito isso. É, Vai ficar mas salvo aí, quem assim, quiser é só rever, tá? mas é, realmente é Fala, isso. A Rodrigo. gente. Oi, Rodrigo. A gente passa por um momento, a gente tá no processo de envelhecimento durante toda a nossa vida. E é muito bacana a gente fazer uma retrospectiva, e como você falou, e falar, cara, quem era o Jader de 15 anos? E quem é o Jader hoje de 33? Então, isso realmente faz Uhum. muito sentido, né? É, Ver como a gente cresceu, ver como a gente amadureceu, né? Então, cara, o envelhecimento sim. é lindo, né? Não sei se tem a ver com o que a Pauline estava trazendo lá, a gente olhar, a gente ver a velhice hoje, mas sem olhar para a nossa própria. Mas eu estava pensando um pouco sobre no trabalho social, quando desenvolvido, ele muitas vezes realmente ele não é pensado na realidade, ele é muitas vezes pensado no que é possível. Porque, assim, eu até lembrei de um texto que tem lá no nosso blog, tá referenciado no Insta, que é o que fazer quando não sei o que fazer, né? Normalmente, o que a gente faz, quando a gente precisa desenvolver um trabalho com um público que a gente não é acostumado, é olhar para o lado para ver quem está fazendo, está sendo elogiado pelo que faz, não é nem porque está tendo sucesso, não, está sendo elogiado, tá? Está sendo elogiado pelo que faz, e aí você quer reproduzir, normalmente para receber os mesmos elogios, né? Nem sempre dá certo, tá? Ou E, a gente também se enche para falar que a gente acha que a gente sabe a solução de um problema quando a gente não tem conhecimento de causa. E nossa, aí a nem gente fala. fala, cara, nossa, porque esse aqui é o problema, mas você nem se deu o luxo de perguntar para o beneficiário. Você foi no teu acho, Exatamente. né? É, Tipo assim, vamos fazer e uma pesquisa de assim, mercado? cara, a pior coisa do mundo é o inchaço informacional, talvez. Eu gosto de usar essa expressão. Porque a ideia. Nossa, meu Ah, amigo Thiago tá. filosofou ali também, maravilhoso. Mandou bem, Thiagão. A ideia é morrer jovem o mais velho possível, né? Meu Deus. Assista Envelhecência. Cara, o cara fala um negócio incrível. Mas, assim, esse inchaço informacional que eu quero dizer é muito no sentido assim: coloquei 15 mais de 60 anos, 15 idosos, para poder fazer uma manta. E aí, o que que eu falo? Você fala velhice, pensa em 100 anos. É,
a gente coloca lá tudo para fazer crochê, fazer uma coisa de retalhos. E aí, na hora que você vai apresentar isso, você não vai falar assim, ó, tivemos 15 pessoas que fizeram uma coisa de retalhos. Não, você vai falar assim, nós demos um espaço de ampla convivência em que as emoções eram trabalhadas e transformamos a realidade socioocupacional. A gente enche a boca com as palavras assim, bonitas, trabalhadas, que às vezes o povo nem sabe o que significa. Retiramos da alienação social e colocamos elas ativamente para intervir na sua realidade de protagonista, sabe? Você vai enchendo o negócio, quando na prática o que você fez foi uma coisa de retalho, você não fez nada além disso. Na prática você só É, fez isso, esse é o grande, entendeu? essa é a minha grande questão quando a gente fala de comprovar o impacto que você teve, sabe? Porque as pessoas, elas não conseguem mentir quando elas têm um indicador. E daí vem toda a questão numérica, né, super de exatas aqui que vai surgir. Mas, Uhum, cara, números não mentem. Então, que indicador você vai usar para falar que de fato você fez o que você está dizendo que você fez, né? Assim, uhum, a gente sempre fala isso no contexto do, do empreendedorismo e do negócio social, da quantidade de iniciativas que nasceram de um lindo coração apaixonado de alguém que não foi uhum, capaz de investigar de fato se a solução ia ter o impacto que deveria ter. Isso assim, uhum, tem uma história que conta de um pessoal que foi lá, foi plantar não sei o que lá, foi plantar tomate num país da África. E aí os caras chegaram na maior da boa vontade, vamos solucionar um problema alimentar da África. Pois bem, foram lá, plantaram um monte de tomate. Quando começou a dar, cara, parece que rolou uma debandada de rinocerontes que comeram todos os tomates e destruíram mais um pouco de um vilarejo lá, uhum, porque essa pessoa não teve a capacidade de ir lá e entender o que que era a realidade. E se, tipo, todo mundo da vila sabia que os rinocerontes iam comer os tomates. Eu nem lembro se era rinoceronte, mas era um bicho desse. Mas uhum, assim, sabe, cara, será que se a gente perguntasse para alguém aqui, já não ia ter aventado essa situação? E daí aqui o Paulo perguntou, qual indicador? Acerca de qual uhum. classe social? Bancário ou trabalhador do fundo de uma mina? Quando eu Não, digo, eu segura não aí, tenho. termina aí primeiro, aí a gente continua com essa dela, que eu acho que vai ser uma boa pra gente fechar. Tá. Pode terminar a Então, história. mas é isso. E aí o que acontece? As pessoas vão lá, criam soluções e às vezes não investigam, né? O que que aquela Uhum, solução vai gerar. E depois não tem um indicador para falar, olha, tá, vamos lá. A gente colocou essas senhoras para fazer a colcha lá. Vamos fazer uma pesquisa com elas para ver o que que aconteceu? Vamos pesquisar a família delas? Vamos fazer um indicador aqui. Como que melhorou o bem-estar dessa pessoa? Ah, mas como é que eu meço o bem-estar? Negão, se vira. Tem milhões de jeitos de uhum, você fazer isso. Você pode uhum, verificar um indicador numérico, mesmo que seja qualitativo, você sente, faça uma entrevista com essa pessoa e não tenha medo de ouvir um resultado negativo. Olha, na verdade, uhum, fazer a coxa foi uma encheção de saco, porque eu tinha um monte de tricô para fazer aqui que era bem mais legal. Ou, eu não pude ficar com meu neto nos dias que eu fiz a sua coxa, porque lá, entendeu? Então não tenha medo. uhum. Não tenha medo É, de. não, incrível. E assim, até pegando o gancho aqui, e pelo que eu tô vendo, a Pauline vai conseguir relacionar isso muito bem, até nos ajudar, porque ela trabalha com indicadores, inclusive, Perfeito. porque assim, a gente fala, eu vou dar um exemplo na política de assistência social, que tem alguns serviços, e quase todos eles englobam a população idosa, é muito difícil você ver equipes que estão focadas nos resultados esperados que a política já preconizou. A política coloca lá fortalecimento de vínculos familiares e sociais, ela Uhum. coloca fortalecimento da capacidade protetiva, convivência familiar e social e comunitária. Então, assim, ela já te dá de mão beijada os indicadores para você observar. E o que, que a galera faz? Festa, faz lembrancinha, não tem nenhum problema fazer essas coisas. Faz o quê? Planejamento em cima de calendário, mas se esquecem completamente que o objetivo da festa não é número de pessoas. Às vezes a gente acha que o indicador é a quantidade de pessoas que participaram da festa, não tem nada a ver. O que a gente está querendo trazer é que, para aqueles 3 idosos que foram, houve um aumento na capacidade protetiva deles, houve um aumento na, nos vínculos familiares comunitários, a gente percebeu isso com a festa com crianças. Desse distanciamento geracional, nós vimos, eu não botei fé, foi uma proposta de fazer uma oficina de brinquedo de sucata. Eu falei assim, criança, vai mexer com essas coisas.
Faltam 20 segundos pra gente encerrar, o Instagram já tá falando, mas só para fechar. Na hora que a gente fez a oficina com o facilitador, os pais lembraram da infância deles, que eles brincavam com aquilo, criança gostava de brinquedo, e eles dialogaram. Gi, muito obrigado, tá? Por ter vindo hoje. Infelizmente, faltam 7 segundos. E te agradecer Gente, demais aí, ficaria mais tá? horas falando sobre isso. Ira, vamos conversar